fé esses dias. Falar sobre fé é muito bom. E estou até meditando no livro do Kenneth Hagin. É um livro que eu não aconselho vocês lerem. Esse cara é muito louco. Só fala de fé, só fé. É daquela linha do Benny Hinn. Benny Hinn é mais Espírito Santo, né? Kenneth Hagin é mais fé. Mas eu acho que tem um pouco de exagero, mas eu acho que é bom ouvir alguém que tem uma linha, né, de pensamento, tem uma convicção, tem uma firmeza, tem uma doutrina, né? Porque na verdade falar sobre fé deixa a gente sempre muito mais animado, mais positivo, mais confiante, né? A gente precisa tomar cuidado quando há um excesso, né? Quando a gente ultrapassa a linha do bom senso. Mas a verdade é que se você ler sobre esses homens de grande fé, vocês vão ver que realmente tem que ser um pouquinho louco para conseguir as coisas. Louco no sentido do conceito humano, né? O conceito de juízo humano muitas vezes é loucura. A própria palavra de Deus, Paulo diz que o próprio Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Então eu quero falar aqui sobre aquela passagem de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, verso 24. Eu vou falar da importância de ter fé para viver e para vencer. Fé para ver e fé para experimentar a provisão de Deus. Amém? Fé para ver e experimentar a provisão de Deus. Existe sim um segredo, com certeza existe. E nós precisamos viver esse segredo de Deus, essa atitude, essa posição confiante que Deus falou. Se Deus falou, Ele vai fazer. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Amém? Tendo Ele prometido, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Então, 2 Reis 6, 24, conta a história quando o rei da Síria invadiu Samaria, uma cidade de Israel, do rei Jorão, e trouxe grande fome. Depois disso, ajuntou o Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Sitiou quer dizer, tomou conta, né? Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudiria eu? Ou de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu: ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Então, reinou grande fome. Tempo de guerra, tempo de fome, tempo de dor, tempo de perdas. Israel, Samaria, uma cidade grande, importante na história de Israel, estava sitiada, cercada pelo rei da Síria, e a fome começou a reinar, né? As coisas ficaram muito caras, né? Aqui um jumento estava custando 80 ciclos de prata, e esterco de pomba 5 ciclos. Esterco de pomba para fazer fogo, para acender uma lenha, para fazer uma comida, para esquentar uma água e etc. Então essa é a razão do que o esterco de pombas tinha valor também. Então, naquela situação de desespero, de fome, uma mulher gritou para o rei: me ajuda, acode-me. Ele disse: mas como que eu vou acudir você? Se Deus, o Senhor de Israel, não te ajuda, quem sou eu para te ajudar, né? E aí ela falou assim, o rei perguntou: o que tens? Ela disse: bom, o que eu tenho é o seguinte, eu combinei com a minha amiga de que
aliás, a minha amiga falou comigo, vamos comer o seu filho, nesse sentido, irmãos, pode haver um sentido figurativo aqui, que não é exatamente, é apenas uma expressão idiomática de desespero. Estou com tanta fome que vou comer o meu filho, mais ou menos assim. Mas eu acredito que é verdade, só que não que ela matou o filho, o filho morreu de fome. Então ela disse assim, a minha vizinha falou, o seu filho morreu, vamos comer o seu filho, e amanhã nós comemos o meu filho. E aí eu cozi o meu filho, comemos o meu filho, e no outro dia fomos comer o filho dela, ela escondeu o corpo. É isso que contou o rei. E aí o rei realmente se abateu com aquela história dramática, porque tempo de guerra, tempo de crises, tempo de fome, tempo de tristezas, tempo de decepções, talvez muitos tenham vivido isso. Nós temos passado tempos assim, vivido tempos assim de crises, né? Às vezes outros tipos de crise, de identidade, crise emocional, crise sentimental, casamento, namoro, família, né? Decepção com as pessoas. Então, tempo de fome, tempo difícil, tempo de conflitos, tempo de confusão. Israel estava vivendo um momento assim, e quando uma situação dramática, catastrófica aconteceu, até o rei começou a se humilhar. Essa que é a verdade. Ele começou, o rei se indignou, rasgou as suas vestes, e o povo viu que ele estava com roupa de pano de saco embaixo da sua veste real. O que significa que o povo viu que no fundo, ou por dentro, o rei de Israel, que é o rei Jorão, já estava se abatendo, já estava se humilhando. E quem é esse rei Jorão? Esse rei Jorão é o rei de Acabe, é o filho de Acabe, um rei terrível, um rei que trouxe muito sofrimento para a nação de Israel. Agora olha interessante, verso 31, disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate aqui não tem nada a ver com Safado, mas é o pai de Eliseu, chamado Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Então, engraçado, o rei se revoltou contra o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu era um homem de Deus que entregava a palavra de Deus, e Israel estava sob o juízo de Deus por causa do pecado das suas autoridades. Está entendendo? Quando uma pessoa comum desagrada a Deus, desobedece a Deus, se rebela contra Deus, muitas vezes o juízo de Deus ele vem para um ou para outro. Mas quando o pecado é de um rei, quando o pecado é dos líderes, quando o pecado é da liderança, todo o povo se abate, todo o povo é atingido. Está entendendo? Por causa dos pecados do rei Acabe e de Jezabel, houve grande juízo de Deus sobre Israel, e até o fato dos sírios ter sitiado Samaria, dominado ali a nação de Israel, né, a parte de Israel, que é a parte do norte, né, não deixa de ser um tipo de consequência da desobediência, né? E muitas vezes Deus trata mesmo, não tem como. Nós não somos perfeitos, como disse Jó. Se Deus quiser procurar a perfeição em nós, Ele vai nos queimar, Ele vai nos bater até matar, porque nós nunca vamos ficar perfeitos e santos como Deus quer. Mas muitas vezes Deus quer realmente tratar conosco. Deus tem esse direito, Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Então Ele muitas vezes está tratando sim com nossas motivações, com nossas atitudes, inclusive para nos abençoar. Eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então todo trabalhar de Deus na nossa vida é sempre nos conduzindo para a realização dos nossos sonhos, para a realização dos nossos desejos, ou melhor, para responder às nossas orações. Por isso você tem que orar, por isso você tem que buscar a Deus. Então logo o rei fica revoltado contra o profeta e diz: eu vou arrancar a cabeça do profeta, por causa daquela crença que se eu matar um feiticeiro, o feitiço
nesse caso não é feitiço, né? Não é feitiço. Nesse caso é um tratamento de Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Não é simplesmente matar um homem de Deus que vai resolver o problema, né, das consequências daquela palavra que o profeta emitiu, que o profeta enviou, uma palavra de juízo sobre Israel. Então, olha, estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos ali da cidade. Enviou o rei um homem de diante de si, para antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, antes que o mensageiro do rei chegasse a Eliseu, disse Eliseu aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar a minha cabeça. O profeta já sabia. Difícil pegar um profeta de surpresa, né, irmãos? Ele olha como está vindo aí o mensageiro do rei, né, o filho do homicida, a que ele se refere ao rei, o pai dele, que mandou tirar a minha cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o com ela, porventura não venha após ele o ruído dos pés de seu senhor? Então ele falou: bom, quando o mensageiro entrar, em seguida fecha a porta, porque eu sei que o rei está vindo atrás, né? O rei mandou o mensageiro na frente, mas ele vinha logo atrás, talvez tentando até se disfarçar, né? Talvez constrangido, tímido, né? Porque ele estava jurando arrancar a cabeça do profeta, né? Ele tinha falado uma coisa muito dura, muito grave, e ele estava de alguma forma usando de uma astúcia, indo atrás do seu capitão, que era o mensageiro, o seu mensageiro. E Eliseu mandou fazer aquela jogada ali para constranger o rei, né? Certamente o rei ia ter que se apresentar. É mais ou menos assim que Eliseu queria, forçar a situação para que o rei pusesse a cara para falar com ele, né? Está entendendo? Verso 33, falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei, quer dizer, o mensageiro chega e fala em nome do rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Ei, peraí, o homem não falou que vai arrancar a cabeça do profeta? Sim ou não? Falou. E quando ele chega na frente do profeta, o que ele fala? Eu sei que todo este mal que estamos sofrendo vem do Senhor. Já não abaixou a bola? Parece que abaixou a bola, né? Era para chegar com a espada na mão, era para chegar em uma atitude mais violenta, né? Para quem está com raiva do homem de Deus, raiva do profeta. Porque quando a pessoa está sofrendo muito, ela também tem a tendência de jogar a culpa nos outros, né? Isso é uma coisa da natureza humana. Qualquer problema, qualquer dificuldade que a gente está sentindo que saiu do nosso controle, a gente está procurando um bode expiatório. E é muito comum, quando há problemas na célula, culpar o líder. Quando há problema na igreja, culpar o pastor, culpar os pastores, na rede, culpar o pastor, na cidade, a gente culpa o prefeito. A gente vai culpando as nossas autoridades. Não que elas não tenham culpa, mas de fato a gente precisa reconhecer o que Deus está querendo de mim. Essa é a pergunta certa. Fala para o irmão, essa é a pergunta certa. Em que todos esses problemas e dificuldades que eu estou vendo e que eu estou enfrentando, o que Deus quer de mim? A gente precisa trazer para o nosso pessoal. O que Deus quer falar comigo? Tudo bem, o outro pecou, o outro errou, o outro falhou, o outro mentiu, o outro roubou, mas afinal de contas, o que Deus quer para mim? O que Deus está falando para mim? E de alguma forma esse mensageiro já chegou com uma atitude melhor. Olha, eu sei que tudo isso está acontecendo vem de Deus, mas afinal de contas, Deus tem uma coisa boa para falar para mim. Fala para o seu irmão, pergunta certa. Pergunta certa. A gente às vezes fala tanto com Deus, fala, sabe, desabafa, mas não faz a oração certa. Você sabe de uma coisa, irmãos? Por tudo isso que Israel estava passando, a guerra, a fome, a desgraça, o desespero, medidas desesperadas,
atitudes como a daquela mulher de comer o corpo do seu filho, arrancar partes do corpo do seu filho, porque a fome era terrível, a fome era extrema. No fundo, esse rei ficou indignado. Presta atenção, não é indignado contra Deus. A gente tem que ficar indignado contra a situação. Você já deve ter ouvido na televisão, tem uma igreja aí que eles fazem o culto da indignação. E eles mandam todo mundo ficar indignado contra Deus. Eles só erram por causa disso. Porque nós temos que ficar indignados, mas não é contra Deus, é contra o problema. E Deus se agrada quando a gente fica indignado com a situação. Quando a gente fica triste, chateado, não queremos continuar dessa maneira, assim está errado, assim não está bom. Eu não quero continuar isso, eu não quero que essa situação acabe. Eu quero que a situação acabe na minha casa, na minha vida, diante de mim, no meu trabalho, na igreja, na cidade, no país. Está certo se indignar. O rei aquele acaba pecando porque ele se volta contra o profeta de Deus, que não é o problema. Pelo contrário, é a solução. Só que ele faz uma coisa que é a vontade de Deus. Ele vai procurar o profeta. Você sabe que muita gente tem problema e não procura quem pode resolver. Às vezes você fica tão indignado, você fica triste, você fica chateado, você esperneia, você fica revoltado, você fala besteira, mas você não procura a pessoa certa. E seja lá por que motivos, o rei procurou o profeta, de alguma forma ele fez a coisa certa, ele foi um homem de Deus, e mesmo que ele saiu de casa com uma atitude ruim, falando em matar o profeta, de alguma forma ele chegou diante do profeta e ele amansou o coração. E ele temeu a Deus, o Deus do profeta. Ele temeu e ele fez a oração certa. O que Deus vai fazer agora? A coisa está muito feia. Não dá para piorar. Você já chegou numa situação na sua vida que você pensa assim? Não dá para piorar. Se for piorar, vai ficar isso, é melhor morrer. É isso que está na situação desse homem. Não sei se a sua situação está parecida aqui com Israel. Mas ele fala, o que Deus vai falar para mim agora? O que eu tenho que esperar do Senhor? E o profeta vai reto e direto ao assunto, capítulo 7. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Fala para o seu irmão, ouvi a palavra do Senhor. Olha o que Deus diz, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta da Samaria. Mesmo que a gente não entenda esses valores, o profeta está dizendo, amanhã vai ser tudo a preço de banana, Black Friday. Amanhã é Black Friday. Tudo baratinho, tudo fácil. O preço das coisas amanhã vão ser vendidas a preço de banana. Presta atenção, versículo 2, presta atenção. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com seus olhos, porém disso não comerás. Presta atenção. Por que eu estou dizendo presta atenção? Porque eu estou vendo alguns de vocês conversando, então presta atenção. Porque eu quero que vocês entendam o mistério de Deus. Quando Deus está falando, você tem que prestar atenção. Porque Deus está dando um direcionamento diferente nessa situação. Deus está mudando a direção. Olha que o rei buscou o Senhor. E Deus falou, eu vou mudar a história, eu vou mudar a situação. E Deus foi reto e direto e falou, amanhã tudo vai voltar ao normal. Tudo vai ficar baratinho, vai ter comida amanhã. Acabou a fome, acabou a dor, acabou a crise, acabou o sofrimento, acabou a desgraça, o tempo da maldição passou, aleluia! Mas tem um camarada aqui, um capitão do rei, que falou, bom, ainda que Deus fizesse janela no céu, isso não tem como acontecer. Eu acho que eles já estavam ali 3 meses, 2 meses, 3 meses, passando fome, muitos morrendo de fome, gente. Quando esse homem ouviu uma palavra boa de Deus, ele simplesmente não conseguiu acreditar.
Agora a pergunta é, por que esse homem não conseguiu acreditar e falou uma besteira dessa na frente do profeta? Ainda que Deus fizesse janelas no céu, isso não poderia acontecer. Então o profeta devolveu para ele: você vai ver, mas você não vai comer. Eita! O juízo foi proclamado para aquele homem naquele momento. Sabe por quê? Porque quando todo mundo estava com a atitude certa e fazendo a oração certa, um ousou fazer a oração errada. E Deus falou: não, agora o juízo não é para todo mundo, agora o juízo é só para você. Por causa da incredulidade. Agora eu vou falar por que essa incredulidade desse homem? Porque ele foi contaminado com o espírito crítico do rei contra Eliseu. Você sabe que às vezes o espírito crítico não é seu, mas alguém te contamina. Alguém planta um veneno no teu coração, a própria pessoa sai fora e você, bobão, fica comendo o veneno no seu coração. Você fica contaminado com o fermento dos fariseus. E foi isso que aconteceu. Em seguida, o que aconteceu? A palavra de Deus foi dada e as coisas começaram a acontecer. Porque quando Deus fala, já começa a mudança. Começa a acontecer. 4 leprosos estavam lá sentados à porta da cidade e falaram para o outro: olha, nós vamos morrer de qualquer jeito. Estamos morrendo de fome, somos leprosos, somos os últimos a ter direito de alguma coisa, de alguma comida, ninguém vai dar nada para nós vamos morrer aqui de fome. Sabe de uma coisa? Vamos entrar no acampamento dos sírios. Eles estavam acampados logo do lado da cidade. Vamos entrar lá, nós estamos morrendo de fome. Eles podem se compadecer de nós, nos dar comida, e se não compadecer de nós, eles nos matam. Afinal de contas, não vamos morrer de qualquer jeito. É melhor morrer na espada do que morrer de fome, sofrendo, torturado, humilhado. E quando eles entraram no acampamento dos sírios, na parte da cidade que estavam os sírios, o que aconteceu? Deus fizera acontecer um barulho na madrugada tão grande, um estrondo na terra, que os sírios acordaram com aquele, eu penso que foi um terremoto, uma vibração muito grande. Eles acordaram apavorados, falando: o rei de Israel contratou outros exércitos para invadir-nos, para vir contra nós. Os heteus, os egípcios estão vindo contra nós. E eles saíram correndo, do jeito que estavam, dormindo, levantaram, saíram correndo. Alguns pegaram a espada, pegaram roupa e foi caindo pelo caminho. E eles abandonaram a cidade, abandonaram os depósitos, as vendas, as lojas, abandonou tudo que estava no poder deles, que eles tinham tomado de Israel. Eles abandonaram, deixaram a cidade deserta. Os 4 leprosos entraram quietinho, entrou numa tenda lá, estava cheia de comida, comeram, saíram, se esconderam. Daqui a pouco, vamos comer mais, vamos. Saiu, uma hora depois, entrou numa outra tenda, comeu, e foi andando e percebendo que não tinha ninguém na cidade. Levou horas e horas para eles perceberem que não tinha ninguém na cidade. Até que um deles falou: olha, já vai raiar o dia, nós já comemos, estamos fartos, abastados, mas será um grande mal para nós. Vamos sentir muita culpa se nós não corrermos e falarmos para o rei de que a cidade está abandonada e de que tem comida à vontade para todo mundo. Então eles se levantaram, foram até o rei, contaram para o rei. O rei ficou com medo, ficou desconfiado. Não, sabe o que aconteceu? Os sírios armaram uma cilada para nós. Eles se esconderam e quando nós entrarmos, eles vão aparecer e vão matar nós todos. Interessante, né? O rei, uma estratégia de guerra, já pensando em guerra. Olha que está difícil tirar o clima de guerra do coração do rei. Olha que é difícil mudar quando a pessoa sofre demais, fica muito traumatizada. É difícil a pessoa confiar que Deus existe, que Deus está mudando as coisas. Até que uma pessoa, um dos seus soldados, certamente um desses de muita força, de muita fé, falou: rei, tem 5 cavalos ainda na cidade, 5 cavalos nossos, vamos
pegar os cavalos, vamos invadir a cidade. 5 soldados loucos, corajosos, e se os sírios estiverem ali, eles vão nos atacar. Se eles não nos atacarem, realmente eles deixaram a cidade por alguma razão que nós desconhecemos. E os 5 soldados entraram e foram percorrendo pelo caminho da onde os sírios tinham fugido, e foram vendo que pelo caminho os sírios foram deixando roupas, bagagens, armas, né? Foi deixando pelo caminho. Então eles voltaram e contaram para o rei. Realmente a cidade está vazia. E quando a notícia chegou, todos correram para a porta da cidade. Aí sabe aquele rei que ficou indignado contra Deus e prometeu cortar a cabeça do profeta? Mas quando chegou na frente do profeta, ficou pianinho e falou: eu sei que este mal vem de Deus, afinal de contas, o que Deus vai falar para mim? O que Deus vai fazer agora? E o profeta falou: amanhã, a estas horas, tudo vai ser transformado, os preços vão cair, vai ter comida abundante para todo mundo. Aquele rei falou para aquele capitão, aquele mesmo que falou: ainda que Deus fizesse janela no céu, isso não aconteceria. O rei falou para ele: põe-se na porta da cidade e manda fazer fila. Todo mundo odeia fila, gente. E fila depois de 3 meses de fome. Está louco, rei. O homem perdeu a noção das coisas. Ficou na cidade: vamos fazer uma fila aqui, mulheres desse lado, homem desse lado, criança no meio. Rapaz, atropelaram o homem, pisaram no homem, morreu, está com 32 aqui, 38 aqui, 43 aqui, 44, pisaram o homem. Ele quis pôr ordem, sabe, na hora da fome, na hora do desespero. Eu só sei que quem empurrou esse homem para a morte foi o rei. Tanto o rei, quando fez as críticas, quanto também este homem ficou contaminado com uma atitude de indignação contra Deus, de indignação contra o profeta, ao ponto de responder ao profeta de maneira assim, sabe, sem respeito. Às vezes é desse tipo de juízo de Deus, de consequências que vêm para aquelas pessoas que falam as coisas inadvertidamente, falam as coisas sem pensar, falam o que estão no coração, quando devia não estar no coração, quando devia ter uma atitude humilde. Afinal de contas, tanto tempo passando fome, passando crise, sofrendo. O que Deus queria é que houvesse certamente uma atitude de humildade, de humilhação da parte do povo, de humilhação da parte do rei. Parece que até o próprio rei já estava se humilhando, apesar de não querer se exibir, né? Não querer se mostrar que estava se humilhando. Mas quando ele ficou indignado na conversa daquela mulher, dizendo que tinha comido o filho dela e a outra, no outro dia escondeu o corpo do filho para não comer o corpo do filho, e o rei rasgou as suas vestes reais e apareceu a roupa de pano de saco, de humilhação, debaixo das suas vestes reais, e todo mundo viu que o rei estava se humilhando. E mesmo que ele se indignou, que ele falou besteira contra o profeta de Deus, que ia tirar a cabeça do profeta, mas quando chegou na frente do profeta, ele abaixou a voz. Mas o capitão, é aquele ditado, né? A criatura quer ser legal do Criador, né? O capitão não abaixou a voz, não abaixou, né, as atitudes, não diminuiu as atitudes, e acabou falando: ainda que Deus fizesse janela no céu, isto não aconteceria. E a Bíblia diz que Deus promete àqueles que amam a Deus, aqueles que são fiéis, aqueles que contribuem inclusive na obra de Deus. Deus diz: abrirei janelas no céu. Então só posso dizer para vocês que tem janelas no céu. Se tem janela, talvez tenha portas também, né? Talvez tenha portões, né? A Bíblia fala dos portões, abrir os portões, porque o Rei da Glória entrará. Então, certamente Deus é poderoso para abrir janelas do céu e derramar sobre nós bênçãos sem medida.
Só que o homem falou besteira e, consequentemente, morreu, como diz o texto. Verso 19, 7 e 19, 2 Reis. Aquele capitão responderam ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Segundo esta palavra, disseram ao profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Irmãos, a incredulidade desonra a Deus. Se quer honrar a Deus, é ter fé, é confiar. Porque nesse momento, acreditar, confiar, honrar a Deus nesse momento, parece que é difícil, parece que é uma humilhação, sabe? É como você apanha do papai, da mamãe, e depois você ainda tem que abraçar e dar beijinho. É mais ou menos assim, é mais ou menos isso que Deus está querendo da gente. Depois que a gente passa um momento difícil, de crise, de sofrimento, de angústia, de perturbação, e eu sei lá, todo tipo de dificuldade, de tribulação, de problema, de lutas que tem vindo para você, Deus quer que você tenha no mínimo uma atitude humilde de dizer: tu podes. É difícil, mas tu podes. Se tu queres, tu fazes. Ninguém pode te impedir. Agindo o Senhor, quem impedirá? Né? Ouvi uma frase simples essa semana, mas eu gostei muito. Entre o plantar e o colher, tem o regar e o esperar. E plantar é orar, plantar é ter fé, plantar é buscar a Deus, plantar é trabalhar, plantar é estudar, plantar é obedecer, plantar é servir. Quando você estiver vivendo assim, fazendo assim, creia que você está plantando em Deus o seu amor, a sua confiança, a sua esperança. Até você colher, você vai ficar entre o regar e o esperar, o regar e o esperar, o regar e o esperar. Parece uma rotina, parece que os dias não passam. Dependendo da semente, entre o plantio e a colheita pode demorar um tempo a mais, outros podem demorar menos tempo, mas eu sei que a minha parte, a sua parte, é estar regando, é estar continuar confiando, continua acreditando. Mesmo que é difícil, mesmo que as circunstâncias dizem não, mesmo que tudo parece estar indo contra você, continue regando. Continuar regando é continuar louvando, é continuar adorando, é continuar servindo a Deus da mesma maneira. Não muda, tem que mudar quem está errado, quem está certo, não tem que mudar. Continua, porque você vai colher.